Oi, Laura. Olá, Cordélia, que prazer estar aqui hoje conversando com você. Hum, prazer é meu, que eu não estava te achando aqui. Aí eu falei, meu Deus, cadê? Mas deu tudo certo. Ah, Bom que te ótimo. ver. Uhum. O pessoal já está Igualmente, começando a entrar. Oi? igualmente, um prazer poder estar aqui hoje. Agradeço pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado. E depois te conhecendo melhor, inclusive a live que você fez outro dia com a Tassiana, eu vi que você tem muita experiência na área, nas bandeiras que eu estou defendendo. Que Ah, minha que primeira ótimo. bandeira é o saneamento básico, né? E a gente sabe que o saneamento básico não é só água e esgoto, quer dizer, o lixo, o meio ambiente que a gente vive e justamente tornar essas condições de vida melhor, né? E tudo se implica, desde a educação até a empregabilidade, tudo tem o desenvolvimento sustentável de uma cidade, depende desse saneamento básico. Não, é Então aí eu falei, aí eu achei muito interessante, falei, olha, aí vi que você tem muitos trabalhos na área, acho que nós vamos ter muita coisa boa e importante para falar aqui. Vamos sim. E você tem toda a razão, né, Cordélia? Eu concordo plenamente que o saneamento é fundamental, é um serviço importantíssimo, porque ele é, inclusive, o investimento mais eficiente que a gente tem em saúde. Né? A própria Organização Mundial da Isso. Saúde coloca, para cada R$ 1 que a gente investe em saneamento, a gente economiza 4 em saúde. Então, nós, como liberais, né, que concordamos que o Estado tem que estar Uhum. focado em educação, saúde e segurança, a gente tem que defender o saneamento, porque o saneamento é saúde. E é mais barato investir em saneamento que você investe na prevenção do que corrigir depois com tratamentos, sendo que tem algumas questões que Uhum. são impossíveis, né, de serem corrigidas. Igual eu falo da questão do impacto da falta de saneamento na mortalidade infantil. Então, ter saneamento Uhum. é garantir redução de índices de mortalidade infantil. É a gente propiciar melhor qualidade e melhor possibilidades para as nossas crianças, para os recém-nascidos, né? É fundamental que a gente Uhum. tenha serviços de saneamento eficientes e que atendam de fato a população. Isso. Pois é, me desculpe, a gente começou nesse bate-papo aqui já entusiasmado, mas vamos começar. E eu primeiro queria me apresentar, que eu estou vendo que tem convidados do seu relacionamento, né? E depois pedir que você se apresente também. Eu sou Cordélia Rios, sou pré-candidata. Semana que vem, se Deus quiser, já vou mudar meu status. Pré-candidata vereadora aqui em Araxá. E uma das minhas bandeiras principais é justamente o saneamento. Pensando no saneamento como um todo, como disse você. Então, eu tenho feito alguns trabalhos e tenho feito até lives sobre o assunto e tudo, muito voltado para a conscientização das pessoas sobre a importância desse trabalho, né? E nós, enquanto no legislativo, temos que trabalhar muito para focar para que as nossas políticas de saneamento sejam realmente praticadas de forma coerente. E aí eu vi em você uma pessoa muito interessante, porque inclusive fiquei sabendo que você é funcionária pública da ARSAI, que é a Agência de Saneamento Básico e como é que é? Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. Inclusive, foi através da ARSAI que eu achei muitos dados sobre Araxá. Eu achei mais informações sobre Araxá, sobre os contratos aqui de Araxá, sobre o saneamento, a situação na Arsai do que no próprio portal de Araxá. Então, eu achei muito interessante já e ficar sabendo que você também já foi funcionária dessa agência, né? Ou deve estar licenciada, não sei. E isso me alegrou bastante. Então, queria que você falasse um pouco sobre você,
sobre sua experiência na área, inclusive, me parece que você tem também me parece, eu fui informada, você tem também apresentou o projeto na Assembleia sobre o nosso tema. Então, fique à vontade, a palavra é sua. Exatamente, Cordélia. Muito obrigada. Realmente, eu sou servidora pública concursada do Estado de Minas Gerais na Agência Reguladora de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário. O nome é gigante, mas é porque, como você mesmo disse, na verdade, o saneamento é muito mais do que água e esgoto, né? O saneamento, a gente tem 4 pilares: água, esgoto, drenagem pluvial, que são as obras necessárias, inclusive, para a gente evitar as enchentes que acometem, né, muitas cidades aqui de Minas, e resíduos sólidos, né, a parte de lixo. Então, tudo isso... lixo. A agência hoje, ela regula água e esgoto, por isso que acaba que ficou com esse nome gigante aí. Como eu disse, eu sou servidora pública concursada de lá e eu atuava como gerente da área de cálculo tarifário. Então, a gente buscava realizar os cálculos tarifários, mas sempre primando pelos indicadores de eficiência operacional da companhia, até por saber que a gente estava regulando empresas que são empresas que não têm concorrência, né? Empresas que são monopólios. Então, inclusive, uma das questões que eu defendo muito aqui hoje na Assembleia é justamente a necessidade de privatização das nossas empresas de saneamento, porque a gente precisa dessa concorrência para a melhoria do serviço prestado para a população e redução dos preços, inclusive, né? Que garante uma melhor qualidade do serviço a menor custo para o consumidor final. Então, esse é um pouco da minha história com o saneamento. Então, posso dizer assim, que eu sou especialista nessa área, principalmente no que tange abastecimento de água e esgotamento sanitário. E eu fico assim... até me apresentar também para o pessoal, às vezes, que eventualmente não me conheça ainda. Eu sou Laura Serrano, deputada estadual pelo Partido Novo, em Minas Gerais. E aqui na Assembleia, a gente vê assim, a necessidade que existe no nosso estado de melhorar e, inclusive, ampliar esses índices de cobertura de saneamento básico, né? E aí é um dos motivos pelo qual eu defendo a privatização. Uma empresa mais eficiente, no final das contas, ela permite que a gente tenha muito mais chances de universalizar o acesso. Eu acho que esse é o objetivo principal, no final das contas. Ninguém quer privatizar por privatizar. A gente quer privatizar porque a gente quer garantir que todo mundo tem acesso à água, a esgoto coletado e tratado a um preço justo, o menor custo possível para que tenha um serviço de qualidade. E hoje, infelizmente, nossos índices de cobertura no estado são baixos. Se a gente for pensar, por exemplo, abastecimento de água, é algo muito elementar, né? Todo mundo precisa de água. A maioria das pessoas pensa, é fácil abrir a torneira e ter água em casa. Mas apenas, se a gente for avaliar, 82% da população mineira que tem acesso à água tratada. 82%, a gente tem quase 20% de mineiros que não têm acesso à água tratada. Então, é um tipo de coisa que não pode acontecer. Coleta de esgoto, são 65% só que tem coleta de esgoto. E coleta de esgoto é fundamental, como eu disse, na questão da saúde. Retirar o esgoto de perto das pessoas, mesmo que ainda não seja tratado, já garante uma qualidade de vida e uma prevenção de doenças, como as diarreias para as crianças, que é importantíssimo. Então, aumentar esse índice de coleta é fundamental. E sem contar no tratamento, que hoje só 40% da população de Minas que tem acesso ao tratamento, e o tratamento é um ponto importantíssimo para a questão ambiental, porque o esgoto que não é tratado, ele vai ser jogado no rio, ele vai para um leito fluvial e vai poluir. Então, assim, né, gera mau cheiro. Então, até em termos de questões econômicas, né, a tal da sustentabilidade, porque ele não vai só poluir o rio, mas ele acaba desvalorizando todos os terrenos em volta. Então, você tem uma cadeia de problemas que é importante demais que a gente tenha esse olhar aí para a questão do saneamento e da infraestrutura. Então, quando você sugeriu esse tema para a nossa live, eu gostei bastante, porque é um tema que me apaixona, porque eu acho que ele tem muitas vertentes de foco necessário de atuação. Igual eu falei, a gente tem a questão da privatização, a gente tem a questão da saúde. É tudo que um Estado liberal precisa estar focado para melhor atender o cidadão, né?
Isso mesmo. Laura, uma curiosidade que você não falou, eu também não falei. Qual é a sua formação para você estar tão informada sobre saneamento? Ah, eu sou economista. Eu sou economista. Ah, bom. Eu sou engenheira, então, na verdade, eu estou sempre trabalhando com projetos, né? Então, é justamente isso. A gente acha que um problema, a gente tem que dar uma solução para ele a melhor possível, né? E que tenha, não. Aí a gente passa para o nosso segundo tema, que é justamente a sustentabilidade. As soluções, quer dizer, nós temos problemas sérios de passivos ambientais, principalmente aqui em Araxá, referente ao lixo, que são os chamados entulhos, que são acumulados e que não têm o devido tratamento, e não é realmente só entulho. Inclusive, sempre acontece pequenos incêndios aonde tem esse depósito, porque gera-se gás, tem madeira, tem alguns orgânicos misturados. São problemas que a gente tem que resolver. E agora nós temos essa janela de oportunidade na próxima gestão municipal, que é o novo marco do saneamento básico. A gente já falou muito sobre isso. Por quê? Porque ele tá incentivando e justamente, como diz você, possibilitando a privatização. Não quer dizer que você vai sair privatizando, mas que pelo menos você vai criar possibilidade de empresas privadas entrarem para tentarem para resolver os problemas, para concorrer, e aí as públicas vão ter que se adequar. Elas podem até continuar prestando serviço, né? Mas vão ter que se adequar e prestando um serviço de qualidade e devolvendo com os melhores resultados, principalmente para o consumidor. Então, eu queria falar um pouco sobre justamente essa vertente da sustentabilidade, que é o que você falou, o social, o ambiental e o econômico. A gente nunca pode, eles não vivem um sem o outro, né? Porque também. E a nossa intenção aqui em Araxá é justamente trazer negócios, buscar investimentos e incentivar que as empresas começam a investir para resolver esse problema e criar disso um negócio, criar riquezas, né? Principalmente com lixo, tanto trabalhando reciclado, quanto trabalhando esses recicláveis da construção civil, que o pessoal chama de entulho, reduzindo ao máximo o despejo no aterro sanitário, que também já começa a ficar esgotado, porque não aguenta esse volume total de lixo, né? Tem todos os problemas, desde a geração até a coleta, a separação, etc. e tal. Então, e a gente acha que a solução tem que ser sustentável, é o chamado desenvolvimento sustentável, é o social, o ambiental, o social e o econômico. Um não vive sem o outro. Então, já que você é economista, né, tem esse olhar que é muito bom, é o olhar liberal, realmente. Eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente sobre a questão do resíduo sólido, que é o nosso maior problema aqui em Araxá, além dos outros, mas ele é gritante. Certo. Bom, Cordélia, só antes de responder essa pergunta sobre a questão dos resíduos sólidos, eu me esqueci de falar, quando você me perguntou anteriormente, você até citou do projeto que eu apresentei, que foi aprovado. Então, em relação ao momento, só para te responder, que foi falha minha, que eu acabei não respondendo antes, realmente eu apresentei um projeto de lei que, na verdade, foi uma emenda à lei orçamentária, então, as diretrizes orçamentárias do Estado, para que a gente incluísse como das diretrizes estratégicas de investimento do BDMG, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a universalização do saneamento básico. E essa emenda foi aprovada, foi sancionada. Então, hoje a gente tem como uma das diretrizes de atuação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais universalizar o saneamento básico no nosso estado. Então, era muito bom. Um ponto aqui que eu queria colocar, né, te passar e tudo, já que você tinha excelente. Sobre a questão dos resíduos sólidos,
realmente é um desafio. Concordo com você plenamente quando você diz que a gente precisa estar com esse foco e com essa atenção de que sustentabilidade, no final das contas, não é só sustentabilidade ambiental, não é só meio ambiente. A sustentabilidade, ela é um conceito que precisa ser global. Então, no final das contas, a sustentabilidade ela é ambiental, sim, mas ela também deve ser uma sustentabilidade social, deve ser uma sustentabilidade econômica. O bonito da sustentabilidade é justamente conseguir equilibrar esse tripé, né? Economia, sociedade e meio ambiente. Que não é uma tarefa fácil, né? É um equilíbrio complexo, mas que a gente tem que estar em busca dele, porque é isso que vai gerar os melhores resultados em termos de qualidade de vida, de qualidade ambiental, de prosperidade econômica. Em relação a resíduos sólidos, tem uma experiência que eu acho interessante assim, de compartilhar com você. Sempre que me perguntam de resíduos sólidos, eu me lembro do exemplo da Holanda. Lá na Holanda, o que eles fizeram? O que me chamou muito a atenção é que eles conseguiram reduzir o aterramento de lixo, de resíduos sólidos deles, que antes, no início, era de 35% do total de lixo produzido. Você vê que é até um valor pequeno em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas eles reduziram o lixo aterrado de 35% para, eu vou até conferir o número aqui, que eu estava voltando para exatamente isso, para 2% do total de lixo gerado. Ou seja, aterro sanitário na Holanda hoje só responde por 2% dos resíduos sólidos gerados. E aí, como que eles conseguiram fazer isso, né? Hoje, quase 80%, 77%, se eu não me engano, do lixo holandês, na verdade, é reciclado. Então, ele é separado, é reciclado. Então, 80% dos resíduos serem reciclados é um benchmark interessante, né, para nós, se a gente for avaliar. E como que funcionou isso? E assim, e grande parte desses 80% que não são reciclados, tirando os 2% que são aterrados, eles usam para geração de energia também. Então, são duas questões importantes, né? O uso da tecnologia para geração de energia, geração térmica e outras que até acho que talvez você vai saber dizer melhor do que eu, mas eu sei que tem várias possibilidades. E aí, como é que foi feito, né? Aí o pessoal fala, mas é uma questão de cultura, de educação das pessoas. É claro que essa conscientização, de separação, isso tudo é muito importante. Mas quando a gente avalia, por exemplo, um caso empírico, igual foi o caso da Holanda, o que foi que fez uma grande diferença? Lá, eles criaram um incentivo financeiro para que as pessoas separassem o lixo. Então, lá como que funciona? No final das contas, eles têm, eu vou até remontar aqui, ó, eles têm, o lixo pode ser separado em vidro, em plástico, papel, o GFT, que é jardim e orgânico, e lixo comum. Então, eles têm esses tipos de separação. Só que o que acontece? O lixo comum, que não é lixo reciclado, ele é cobrado para poder fazer o descarte. Então, o que acontece? Todo lixo que a população, que as pessoas, que os cidadãos separam, que fazem a coleta seletiva e separam, não tem cobrança. Faz a prefeitura coleta, o descarte, tudo de forma a incentivar que as pessoas possam fazer isso. Mas a cobrança é feita exclusivamente naquele lixo que é o lixo que vai precisar ser aterrado, que é o lixo que não foi separado. E isso acabou gerando, esse incentivo financeiro e econômico, digamos assim, acabou gerando essa cultura. Então, a gente fala muito da cultura e das pessoas se conscientizarem, é claro que isso é importante, mas os incentivos econômicos fazem diferença, sim, na hora da atuação ali das pessoas no uso. E no caso da Holanda foi isso, de 35% para 2% do total de resíduos aterrados. Então, assim, não vou nem falar, será que esse é o melhor modelo para se aplicar no Brasil ou não? Aqui a gente tem uma série de questões também de famílias em maior vulnerabilidade. Mas, assim, no mínimo é um caso interessante para a gente pensar, olha, como que dá resultado, né? Alguns incentivos econômicos aí relacionados a essa questão. Então, quando fala de resíduos sólidos, eu sempre lembro desse exemplo.
É um bom exemplo, não há a menor dúvida, né? Bom, eu pensando também em sustentabilidade, né? E a gente fala sustentabilidade é fazer hoje pensando no futuro, né? Eu acho que essas soluções são justamente muito interessantes. É a gente justamente colocar um incentivo e mostrar que o lixo separado, um lixo, ele tem valor, né? Ele não é uma coisa que você considerar, é lixo, vai e joga fora. Eu acho que para resolver o problema é isso mesmo, é transformar o lixo e trazer ele de volta. E como um valor, seja em energia, seja em produtos reciclados, seja. Tem muitas soluções, né? Seja adubos, muitas vezes esses orgânicos são transformados em adubo, principalmente nós que estamos numa região rural também, tudo isso pode ser usado. O da construção civil, a gente pode britar esses materiais e usar para cascalhamento de estradas rurais, principalmente, que é um dos problemas também que a gente tem que a resolver, pelo menos manter, ter uma manutenção adequada, a gente precisa pode usar esse resíduo da construção civil. E então, uma das questões da política nacional de resíduos sólidos é justamente ela leva em conta que não só o poder público é responsável pelo lixo, né, ou pelos resíduos sólidos, ele também são também responsáveis os geradores, os consumidores e o poder público. Então, os consumidores somos nós, os geradores são as empresas, ou quem está. Nós somos principalmente os consumidores, são pequenos geradores, mas somos geradores também. Então, isso muda bastante o conceito, né, pelo menos do que era antes dessa política nacional dos resíduos sólidos, mas falta muita conscientização ainda, né? Principalmente porque é o que você falou, as culturas são diferentes, as realidades são diferentes, mas eu acho que essa conscientização é fundamental. Então, pensando justamente na sustentabilidade, pensando nas gerações futuras, eu gostaria de saber sua opinião sobre a possibilidade, a viabilidade da gente incluir a educação ambiental com todas essas questões que a gente está dizendo aqui, muito mais, né, em termos ambientais, de incluir a educação ambiental na grade curricular do ensino fundamental. Você acha que é viável? Você que tem trabalhado tanto na educação no estado de Minas Gerais, o que você acha disso? Não, essa é uma excelente pergunta, Cordélia. Inclusive, quando você fala da questão da conscientização, sempre me vem à mente a educação e a educação básica, porque eu acho que é justamente quando a criança aprende, os mais pequenininhos, além de serem esponjas, né, que absorvem conhecimento demais, eles também são multiplicadores. Então, eles acabam falando com os pais, com o irmãozinho. Então, assim, eu acho que é super importante. Realmente, a conscientização, quanto mais cedo, mais natural é introjetar informação para mudança de hábito, para melhoria de hábito, né? Inclusive de não desperdício, reuso, tudo isso é muito importante. E agora, quanto a incluir a temática, como que acontece, na verdade, em termos de educação? Às vezes, muitas pessoas sugerem, por exemplo, a inclusão de uma disciplina nova. As disciplinas, elas são regulamentadas a nível federal. Então, o Conselho Nacional de Educação estabelece as disciplinas que vão ser ministradas nas escolas. Então, assim, em âmbito estadual e municipal, a gente não consegue regulamentar ou propor a inclusão de uma disciplina nova. Mas as temáticas, é possível sim que seja feito de forma que conste uma temática nova no currículo de referência de Minas Gerais, por exemplo, que é o que vai dar as diretrizes aqui para Minas dos temas que devem ser abordados, né, em termos pedagógicos. Então, a educação ambiental, eu entendo que ela pode entrar sim, a gente teria em âmbito estadual ou municipal essa autonomia de incluí-la como temática importante na educação,
mas para incluir como disciplina, aí já é um processo mais complexo, que passa pelo Conselho Nacional, é um processo em âmbito federal, mais possível, mas acaba fugindo um pouco da nossa esfera, assim, Minas, né? A gente aí teria que ir para o Congresso. Ah, mas já é uma orientação, né? Eu vi que recentemente o governador Romeu Zema lançou, acho que foi em junho, no próximo do Dia do Meio Ambiente, a revisão do Plano de Saneamento Básico do Estado, que é a primeira etapa. Ele lançou, parece que é a primeira, para fazer isso em um ano, se não me engano, vai estar pronto no final de 2021. E esse plano de saneamento básico do Estado, ele vai nortear a política nacional, a política estadual do saneamento, já alinhado com o novo marco do saneamento básico. E numa live anterior com o Victor Cesarini, ele falou, não, claro que e os municípios eles vão poder optar, na verdade são, como diz, são diretrizes, mas não obrigações. Aí os municípios vão optar ou não por seguir esse plano, né, ter um plano similar, aderir ao plano estadual, e com essa adesão, esses municípios teriam certamente mais facilidade de acesso aos investimentos da União sobre isso. E eu acredito que nesse plano de saneamento básico, tanto do Estado, quanto eu espero que quando a gente conseguir implantar o nosso aqui em Araxá, ele também possa contemplar isso, justamente pedir as temáticas, se for adicionar a educação ambiental como temática de várias disciplinas, né? Eu acho que tem várias disciplinas que que têm similaridades ou que têm conexão com a educação ambiental. Porque o grande problema que eu vejo tem projetos muito bons, às vezes até das próprias prefeituras e tudo, mas projeto é aquele que tem começo e fim. Oi? Desculpa te interromper, mas é porque eu acabei de ver que o Claré, que é diretor geral da Agência Reguladora da Açaí, entrou, está acompanhando a gente, ó, até escreveu um comentário. Muito bom, muito obrigada, Claré. Eu vi uma live dele há pouco tempo, que aí eu fui pesquisar justamente na Açaí. Que bom. Pois é, mas o assunto é justamente, a gente está falando sobre saneamento, sustentabilidade, né? Então, fico muito feliz aí com a participação do Claré, também agradeço. Nos prestigiando, muito obrigada, Claré. Então é isso, quer dizer, eu acredito que no plano de saneamento básico e nessas diretrizes sobre o plano, a gente poderia incluir isso, porque a minha preocupação é que existem bons projetos, e até aqui na nossa região já tem alguns, começa a ser desenvolvido, mas aí é aquela história, você começa o projeto, ele deu resultado e tudo, mas ele termina e aí se perde, ou muda o prefeito, muda a forma, a gestão municipal, muda a forma de ver, aí termina tudo para começar novamente. Então a gente não evolui. Por isso eu pensei que para a sustentabilidade você tem que pensar a longo prazo. E a educação também não são só projetos de 2, 3, 4 anos. Tem que ser uma coisa de longo prazo. Então, eu acredito que, você falando aí das temáticas e tudo, e já que nós o Estado está trabalhando no plano de saneamento básico, eu acredito que realmente para conseguir fazer essa universalização, quem sabe a gente consegue incluir algumas pautas sobre a educação básica, né? O que você acha sobre isso? Não, primeiro que o plano estadual educação ambiental, quer dizer. O plano estadual de saneamento básico, eu fiquei assim felicíssima quando o nosso governador, o governador Romeu Zema, anunciou o início, né, a primeira fase do plano estadual de saneamento básico, porque essa era uma demanda e uma questão que a gente conversava muito desde a época que eu atuava na agência reguladora e que dificilmente, assim, saía do papel. Então, você vê que o governo Zema hoje, ele dá uma prioridade e aí aproveitar também para falar da atuação
do Antônio Claré, que é diretor-geral da Arsai, nesse sentido também, que foi fundamental para priorizar a importância do saneamento básico, que, como eu disse aqui, é, no final das contas, saúde, né? A própria OMS fala, gosto de repetir, cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza 4 em saúde, então é super eficiente e está priorizando. Então, assim, algo que vinha sendo falado há muitos anos, mas que nunca saía do papel, agora a gente teve aí o lançamento no governo Zema, que mostra a responsabilidade, né, do governo Zema, do governo do Novo, com as coisas que realmente importam, que são as prioridades para os cidadãos. E eu acho que deve ter, sim, uma possibilidade da gente incluir essa questão da educação ambiental. Ela é um tema importante que precisa ser levado em consideração. Eu sei que já existem, né, em planejamentos pedagógicos e tudo, mesmo na nossa educação básica, uma orientação de inclusão desse tema, né, no currículo de referência de Minas Gerais. Então, assim, talvez pensar de uma forma que seja mais assertivo, mas eu até acho que a gente vai colher os frutos aí dessa educação ambiental, talvez nos próximos anos, que eu acho que a geração dos pequenininhos de hoje já são muito mais conscientes ambientalmente do que a gente. Então, acho que assim, é uma melhoria contínua que vai acontecendo aos poucos, mas sem dúvida que é um ponto super relevante de atenção e que a gente precisa precisa investir, precisa estar atento para que a gente tenha os melhores resultados aí para frente, né? Ah, com certeza. Que bom. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que insistir, falar sobre o assunto. E eu defendo aqui com o nosso pessoal do Novo, aqui em Araxá, que nós temos uma oportunidade ímpar, que primeiro foi a aprovação do novo marco do saneamento básico, que já abriu já deu um norte, um caminho e abriu oportunidades. E Minas Gerais, acho que foi o primeiro estado em seguida já propor justamente a revisão do plano de saneamento, ou pelo menos para nortear as políticas de Minas Gerais, já aderindo a essas possibilidades que foram abertas pelo novo marco do saneamento básico, que é usar a empresa privada nos serviços, né? E aí eu falo, gente, Araxá é a hora da gente também seguir esse caminho, porque Araxá é até uma cidade privilegiada. Nós já temos um plano de saneamento básico que foi aprovado, se não me engano, em 2016, foi feito pelo Comitê da Bacia do Rio Araguari, porque nós estamos aqui localizados no Alto Paranaíba. A maioria das nascentes do Rio Araguari estão aqui nos municípios de Araxá, Perdiz, Sacramento, que estão aqui são próximos. Então, foi feito um plano de saneamento básico de excelente qualidade, mas, como diz você, para ficar na gaveta não resolve, mas pelo menos já discutiu bastante. Então, ou seja, falta muito pouco. É só fazer um ajuste para que a gente possa aplicar essas políticas todas, que eu acho que serão muito bem-vindas e muito bem... vai trazer um resultado muito bom para a gente, para a população em geral, né? Então é isso. Fico feliz de saber e a gente vai justamente alinhando e já vejo que você será uma grande parceira para que isso aconteça, né? A nossa grande preocupação é que a gente consiga colocar em prática esses planos de saneamento para conseguir a universalização do saneamento em Minas Gerais, pelo menos. Porque quando você fala que 20% ainda não tem água potável, gente, 20% de 22 milhões de habitantes é muita gente. A gente pensa, Araxá, por exemplo, se não me engano, está com 94% ou 95% de tratamento. Mas se você pensar que os outros 4, 5% da região urbana não tem saneamento, é muita gente também. Nós temos 110 mil habitantes. Então, você tem 4, 5 mil pessoas aqui ainda com o pé no esgoto. E isso é muito triste, né? Então, a gente tem que
aproveitar isso, essa oportunidade, falei, principalmente em Minas Gerais é ímpar, a gente seguir as políticas do governo do estado, a gente consegue, vai conseguir muitas conquistas Não, nessa área. Cordélia, você vê que assim, é um negócio difícil demais, né? Porque às vezes a gente fala, viver sem luz é complicado, mas imagina um dia sem água, a diferença que não faz em termos de tudo. Para nós é até difícil conceber, porque como a gente tem o acesso à água tratada, a gente tem o acesso a esgotamento sanitário, virou uma coisa rotineira. Mas você imaginar que tem pessoas que não têm isso no seu dia a dia, é uma coisa assim, muito fora da realidade. É igual quando você coloca os números, que a gente vê, né? 20% da população, realmente assim, a universalização do saneamento básico é para ontem. E aí eu fico feliz de ver que o nosso governo prioriza essa pauta, lançou o Plano Estadual de Saneamento Básico. Gostei de saber também que Araxá tem um plano municipal de saneamento básico. Tem. Bom, né? Robusto. Então, assim, é o que você falou. Agora é lutar para implementar, para que ele comece a gerar os resultados que tem que gerar para a população, né? Isso mesmo. O Claré comentou aqui que não perdeu a oportunidade de gravar o seu elogio, mas não se preocupe, Claré, que eu estou gravando a live e depois eu mando para você como diz o pessoal, eu te mando uma pílulazinha sobre o elogio dela. Então é isso, Laura. A gente já está chegando aos 40 minutos, passando dos 40 minutos, e eu sei que seu tempo também tem que ser bem contado, né? Bem controlado. Então, eu gostaria de ouvir suas palavras finais. Eu vi vários comentários aqui, mas pergunta especificamente sobre o tema, eu não vi, não. Tem perguntas aqui sobre as escolas, se vai abrir mesmo, se não vai, mas isso aí, como diz, não é o tema da agora, você fica à vontade se você quer falar sobre isso ou não, e dizer aí as suas palavras finais para a gente. Não, tá certo, Cordélia. Bom, só para não deixar quem perguntou sobre o retorno às aulas sem resposta, realmente eu até tuitei assim que o governo anunciou. Hoje o governo anunciou em coletiva de imprensa que as escolas vão ter a volta às aulas presenciais, né, o retorno às escolas autorizado a partir do dia 5 de outubro. Mas isso para aqueles municípios que estejam na onda verde do Minas Consciente. Então, o retorno às aulas ele foi atrelado ao Minas Consciente, o que eu acho muito prudente, porque é um programa muito responsável, que ele avalia não só o impacto das atividades, o benefício que vai gerar, e aí o benefício da educação básica é incontestável, mas ele avalia também os indicadores epidemiológicos, a capacidade do sistema de saúde de responder, atender aos casos e todos esses indicadores de saúde tão importantes, porque o objetivo principal e sempre foi a saúde e a segurança das crianças, dos professores, dos pais, de toda a comunidade escolar. Então, ao atrelar ao Minas Consciente, os municípios que estiverem na onda verde do Minas Consciente, ou seja, que estão com os dados epidemiológicos mais favoráveis, que seja possível fazer esse retorno de forma segura, eles vão estar autorizados, né, tanto escolas públicas quanto privadas, a retornarem a partir do dia 5 de outubro. Lembrando que isso é uma orientação do Estado, então a autonomia, no caso de escolas municipais, por exemplo, continua com a prefeitura, não é uma obrigatoriedade, né? É uma orientação de que há condições de segurança, óbvio, também tem que seguir os protocolos, e aí a gente tem o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, regulamentação do Conselho Estadual de Educação, então seguindo todas as orientações para que isso seja feito da forma mais segura possível, mas para a gente poder garantir a educação para as nossas crianças, agora que a gente já está num momento mais favorável, né, de todo esse processo que a gente viveu aí tão desafiador com a pandemia. Então, só para não deixar de responder, não era muito bom. Da live, muito obrigada. Esclarecendo um pouquinho. Muito obrigada, foi muito útil realmente a informação sua. Pelo menos o pessoal fica mais tranquilo, né? Tá certo. E Cordélia, quero agradecer
o convite, fico muito feliz. Falar sobre saneamento é um dos temas assim, que eu considero importantíssimos, não é à toa que, inclusive, eu sou concursada do Estado nessa área, eu sou economista, mas atuei, né, muito tempo e sou servidora da Agência Reguladora de Saneamento do Estado. Acho fundamental, importantíssima a universalização. Como eu disse, a universalização do saneamento é o que vai garantir que a gente tenha aí um investimento mais eficiente em saúde, no final das contas. E quero agradecer também a todos que estão nos acompanhando hoje aqui na live, dizer que é um prazer poder conversar com você sobre isso, e estou à disposição. Realmente, assim, você está aqui falando com uma defensora da universalização do saneamento básico, então o que a gente puder fazer em prol disso é fundamental. Que bom, agradeço muito, Laura. Realmente um prazer conhecer você, e quanto mais eu conheço, mais eu estou admirando o seu trabalho. Eu vi o excelente trabalho que você fez como relatora da reforma da Previdência, que não deve ter sido fácil, você foi realmente uma vencedora, realmente, meus parabéns. Aí eu comecei a procurar entender, saber mais quem era você, como que você atuava e tudo. De repente essa menina, né? Uma menina, realmente, está fazendo a diferença. E eu fico muito feliz, você é um exemplo para nós, como digo, para nós mulheres, que temos que nos envolver com a política, nós estamos, inclusive, fazendo esse trabalho. Aliás, quem também me convenceu a me postular como candidata pelo Novo e tudo, foram justamente as mulheres. Nós criamos um grupo de mulheres do Novo aqui em Araxá, e elas são minhas maiores incentivadoras, então, porque eu falei, gente, mas eu sou engenheira, eu não sou uma pessoa muito pública e tal, não, mas a gente trabalha, todo mundo trabalhando junto, e realmente campanha é trabalho, né? Não há dúvida, campanha, pré-campanha, esse vai. Então, eu agradeço muito mesmo, fico muito orgulhosa de ter representantes nossos no Estado como você, com o seu preparo, com a sua garra. E quero te agradecer muito, e pode saber que isso é o começo de nós vamos estar aí trabalhando pela universalização do saneamento básico, independente de onde eu esteja, pode ter certeza que vou estar continuando nessa luta, tá bom? Muito obrigada, Laura, parabéns pelo seu trabalho, e mais uma vez desejo muito sucesso para você, que nos representa tão bem na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Uma mineira que realmente nos representa. E eu igualmente, Cordélia, agradeço demais pelas suas palavras. Eu digo que é quando a gente ouve as palavras como as suas que faz a gente seguir em frente, né? Porque o dia a dia parlamentar não é um dia a dia fácil, mas ao ouvir, né, que a gente está contribuindo, está podendo contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para o nosso Estado. Acho que é isso que nos move, e tenho certeza que é isso, de poder contribuir para o próximo e para a sociedade, que te fez também se colocar aí à disposição como pré-candidata a vereadora em Araxá. Então, o pessoal também que está acompanhando, conheça um pouquinho mais da Cordélia, das ideias dela para a cidade. Hoje vocês já ouviram um pouco falando sobre a importância do saneamento. Então, eu agradeço também, porque é através da atuação de pessoas como você que a gente vai mudar a política do nosso Estado para melhor, né? Muito obrigada, e obrigado ao pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigada mesmo. Olha, muita gente nos prestigiando. Claré, obrigada também por ter... E provavelmente ainda vou te procurar, Claré, para saber mais sobre a política do Estado. Pode ter certeza. Muito obrigada, gente, pela participação, e até breve. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.